Olá, bom dia. Bom dia, meu Mato Grosso. Começamos aqui agora, nesta terça-feira, 2 de abril. Já estamos caminhando celeremente, né? Para o quarto mês, primeiro quadrimestre e para o final do ano. E os acontecimentos rolando e fazendo com que o tempo passe mais rápido ainda. Então, muita coisa para a gente conversar hoje. 2 ícones estão aqui ao meu lado. Professor Lorenberg Alves, o nosso imortal, e Antero Paz de Barros Neto, a nossa enciclopédia. Com eles faremos o programa de hoje. Bom dia, professor. Prazer em ter aqui, professor. Faz tempo que a gente não se, igual fala o caboclo, se ajunta. Né? É verdade, Edivaldo. Bom dia, Edivaldo. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. É uma honra, é uma alegria estar aqui. Tenho certeza que é um retorno nosso e a satisfação é do telespectador. Bom dia, Antero Paz de Barros Neto. Bom dia, Edivaldo. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Estamos classificados, hein? Vamos para a final em São Paulo também. Foi uma goleada. Ontem eu entrevistei na Rádio Capital mais um corintiano, o desembargador Carlos Alberto. Corintiano também. Corintiano, foi lá e falou, posso falar aqui, vai Corinthians? Eu falei, à vontade, vai Corinthians. E ele me deu a camisa do Corinthians de presente. Eu tinha um amigo que estava assistindo o jogo Corinthians e Santos lá no Itaquerão e comprou a camisa e ele levou a camisa lá e me deu de presente. Eu fico muito agradecido. Quem faz sempre essa viagem, não fala nada com ninguém, aí manda de surpresa a selfie, é o Ricardo Monteiro, que é corintiano também de 4 costados. Corintiano do Japão, corintiano em todo quanto é lugar, está ali o doutor Ricardo Monteiro. O doutor Carlos Alberto é um gente da melhor qualidade, né? E agora, como sendo corintiano, o senhor vai ver, doutor, como é que o senhor vai subir nos elogios de Antero Paz de Barros. Não, não é por ser corintiano, não. Ele tem feito um trabalho no tribunal que é um trabalho extraordinário na questão ambiental. Primeiro que eu até disse para ele, para mim é uma surpresa, porque eu já cansei de elogiar, inclusive aqui no programa, o desembargador Zucchim pela criação do Juvan. Ele falou, não, o Zucchim foi um gigante no Juvan, realmente ajudou muito o Juvan, os seus elogios estão corretos, estão merecidos, mas quem criou o Juvan fui eu. Eu não sabia que ele que tinha criado o Juizado Volante Ambiental. E agora ele tem a oportunidade, na presidência do tribunal, de fazer uma coisa que é extraordinária, que é todo o peticionamento na Justiça Estadual de Mato Grosso já está 75% feito pelo PJE, que é o processo judicial eletrônico. Não há mais nenhum processo de papel. E isso economiza... É um poupa-tempo e uma economia medonha. Não, economiza milhares de árvores. Claro. Né? Porque... E de dinheiro também, né? O papel é feito de árvore. Você tem que derrubar a árvore, tirar lá o papiro, fazer o papel, industrializar e aí gastar o papel. Então o meio ambiente agradece. E ele acredita que até o final da gestão dele nós teremos 100% de PJI, que é um avanço extraordinário, né? Indaguei, inclusive, a questão de provas, e como fica a questão de provas, vai ficar tudo no processo. Tudo no processo, todas as partes vêm, não tem problema nenhum, absolutamente nenhum. Isso alivia bastante a questão ambiental e melhora a vida também de quem vai julgar. De quem vai julgar, de quem vai propor, de quem vai se defender, porque ele pode fazer de casa e peticionar de casa. Quer dizer, essas questões vão melhorar muito, né? Precisamos apenas cobrar das nossas operadoras, né, que melhorem essa questão da internet, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de acessar a internet. Né? E muita, né? E muita. O doutor Carlos Alberto também foi ele quem, com muito trabalho, com destreza, ao lado do desembargador Licínio Carpinelli, o doutor Carlos Alberto ainda era juiz, ao lado do doutor Licínio Carpinelli, introduziram aqui também o juizado de pequenas causas. Na época, o juizado de pequenas causas, hoje, juizado especial. Então, essa do Juvan também, para mim, sempre pensei e dei crédito ao doutor Zucchim. Sempre. Não, o Zucchim merece o crédito porque ele foi um dos mais abnegados Exatamente. juízes do Juvan.
Depois ele virou desembargador e continua apoiando o E, Gilmar. inclusive, prêmio Inovar. Sim, O doutor Juquim. doutor Zucchi. Prêmio Inovar. Mas, bom dia, professor Olenberg. O que é que o senhor traz de novidade? Rapaz, a chuva que deu ontem à tarde não foi brincadeira, hein? Muita chuva. Você diz que a chuva de março fechando o verão, nós já estamos em abril e acho que vai chover muito mais, porque marca chuva para toda a semana aqui em Cuiabá. Não, até final de abril deve chover, né? Então, Graças a Deus. é o Tem feito ciclo muito da calor, vida. né? É o ciclo da vida. Não, e ameniza o calor bastante, né? Tem feito calor, né? Tem feito calor. Eu- O que o senhor tem de pessoal, professor Olenberg, aqui nessas últimas 24 horas? Olha, Edivaldo, Antero e o amigo telespectador, eu posso estar equivocado nas minhas leituras, e tomara que eu esteja, mas existem determinados erros, Antero, e o Antero sabe disso muito melhor do que eu, determinados erros por parte do presidente da República que não deve ser cometido. A visita em Israel poderia ser colocada um pouco mais na frente, um pouco para frente, porque existe a Previdência Social, que ele tanto briga para conseguir a aprovação, poderia jogar um pouco mais para frente. Ao chegar ele conseguiu desagradar tanto os palestinos quanto Israel, quando disse que iria criar um escritório em Jerusalém. Desagradou todo mundo. E, imediatamente, os países árabes, ou melhor dizendo, os embaixadores dos países árabes, Antero, pediram para que tenha uma audiência com o presidente da República formal, Assim que ele retornar. assim que ele retornar. Então, quer dizer, há determinados equívocos. E a cometidos. Palestina chamou o embaixador da Palestina, né? Exatamente. Então, determinados equívocos que não devem cometer, porque ele pode provocar um estrago muito grande. E não apenas disso. Nós não podemos esquecer que os países árabes são grandes compradores de produtos brasileiros. O mundo árabe, de uma maneira geral. né? Exatamente, sobretudo a carne, tanto a bovina como a suína. Ou melhor dizendo, a bovina e de galinha. A de frango, né? A de frango. Isso é muito complicado e tem que ter muito cuidado. Por outro lado, aquele erro também que cometeu, e tomara que não venha a cometer o mesmo erro, aquela briga desnecessária entre ele, presidente da República, e o presidente da Câmara Federal. Traz desgastes, não apenas à Câmara Federal, não apenas à presidência da República, mas o conjunto da sociedade brasileira, porque não leva a nada. Então são erros, Edivaldo, que, a meu juízo, nunca deveria ser cometido. Sem falar do terceiro erro. Desagradou todo mundo, desagradou a direita, desagradou a esquerda, aliás, desagradou todos os setores da sociedade brasileira, que é aquela comemoração ao golpe de 1964. Foi desastroso. Então é preciso que o governante, e aí eu estou, infelizmente, governantes que não percebem os erros, e esses seus erros provocam desgastes muito grandes. Mais ainda, Edivaldo, a meu juízo, a própria administração. Porque durante a campanha, isso é salutar, você radicalizar o discurso. Mas na gestão não pode radicalizar o discurso. Ao Mas se ele contrário, radicaliza o discurso na campanha de que ele não era um democrata, ele não seria eleito. ele não seria, é Ele não verdade. seria eleito. Essa conversa fiada de que as pessoas querem ditadura, querem coisa nenhuma. Não querem. Quem que apoia a ditadura do Maduro? Quem que apoia a ditadura de Fidel? Quem que apoia a ditadura lá dos países africanos? Ninguém apoia a ditadura. As pessoas apoiam a democracia. Ninguém apoia a ditadura. Vem com essa conversa de que apoia a ditadura. Eu li ontem, domingo, no jornal A Gazeta, a lista das pessoas prejudicadas em Mato Grosso, perseguidas em Mato Grosso. Amigos, 121 pessoas. 121 pessoas que estão naquela lista, mas tem muito mais. Tem mais. Por exemplo, o Carlos Bezerra não está naquela lista. O Carlos Bezerra foi preso e não está naquela lista. O Bezerra tem outros defeitos. O Bezerra podia até ser punido por outras coisas. Não por isso, porque ele é um perigoso comunista. Mentira, não sabe nem atirar. Lógico que ele nunca atirou nem com revólver de espoleta.
Nem com revólver de brinquedo, que antigamente criança ganhava, aquele revólver de espoleta, né? Né? Eu acho que nem com esse revólver Bezerra atirou algum dia na vida. Então, assim, é uma coisa desnecessária, abrindo feridas. Por exemplo, aqui em Cuiabá, doutor Agrícola Paz de Barros. Doutor Agrícola morre depois de uma ida dele ao quartel, ele foi torturado, foi algumas coisas. É uma coisa assim desnecessária. O Brasil já havia se perdoado tantos erros da esquerda, que também foram cometidos, quanto os erros da direita, que foram cometidos aos borbotões. A família do Herzog. O jornalista Vladimir Herzog foi asfixiado com uma bola de tênis. Colocaram a bola de tênis na boca dele e asfixiaram. Dom Paulo Evaristo Arnes, o grande Dom Paulo, foi ameaçado em frente à Catedral da Sé, em São Paulo, para ele não rezar a missa em favor da alma do Herzog. E ele cumpriu o compromisso dele com Deus e rezou a missa. E o Dom Paulo é um dos grandes brasileiros de todos os tempos. Então, assim, o Bolsonaro, o Palácio do Planalto vazou um áudio apoiando o golpe. Aí ele diz que não sabe quem que é esse áudio. O filho dele botou na rede social do filho. Quer dizer, uma coisinha assim, muito despreparada. Eu acho que a melhor frase da campanha eleitoral foi do Ciro Gomes. Despreparadíssimo. Porque ele está confundindo a opinião dele pessoal com a opinião do presidente da República. Quando ele vai lá no Chile e elogia Pinochet, ele desagradou o mundo democrático do Chile. Criou problemas para o Brasil com o Chile. Quando ele vai lá no Chile e elogia Stroessner do Paraguai, é evidente que ele está agredindo os democratas do Paraguai. O general Alfredo Stroessner foi um ditador lá no Paraguai. E muito tempo. Quando ele tira para elogiar essa longa noite de horrores do Brasil, ele está desagradando todos os que lutaram pela democracia brasileira. Então, assim, não dá para aturar determinados erros do show Bolsonaro. Não dá. E ele, quando fala, infelizmente, ele está falando representando o país. E nunca o Brasil teve uma representação externa tão imbecil quanto a que está se apresentando agora. A moçalidade, o que tem sido dito ao mundo. Quer dizer, neste momento, apoiar ditaduras? Ah, pelo amor de Deus. E o nosso ministro das Relações Exteriores? Que é um outro troglodita, né? É uma nau à deriva. É um navio sem rumo também. Não sabe o que fala, só leva porrada. Não, o Itamaraty está assustado com a qualidade do ministro do exterior. Pelo amor de Deus. Porque, olha, nem a dita... Aliás, o Bolsonaro desagradou até os generais do governo dele. Os generais. Os generais do governo dele não concordaram em nada com isso. As Forças Armadas brasileiras, elas se profissionalizaram, elas estão fora disso. Aí o cidadão vem e põe a Força Armada na alça de mira. Manifestações no Brasil inteiro contra o golpe militar de 64. Pequeno ou grande manifestação. Não importa, né? Não Pequeno ou grande, ele Pequeno ou grande. reacendeu a pauta do revanchismo. Necessariamente. E assim, quem mais compra da gente é a China. Só para corroborar com o que o professor disse. O segundo que mais compra são os árabes. São os árabes. Mais do que os Estados Unidos. E não pensa o Bolsonaro que ele agradando os Estados Unidos vão passar a comprar mais da gente. Vão nada. Os americanos são duros na negociação. Isso aí é mercado para profissional. Nós temos que conviver bem. Olha, peguem o exemplo de Cuiabá. Se você andar na Generoso Ponto, você só vê árabe. No comércio da Generoso Ponto, tem tudo árabe. Se você andar no comércio da 13 de junho, a esmagadora maioria é do mundo árabe. Nós sempre convivemos bem com árabes e judeus. Aqui, por que estabelecer isso no Brasil e até inteiro? Palestinos aqui. E até palestinos. E até palestinos aqui. Verdade. Palestinos. Todos vivem, conversam entre si e vivem com a maior tranquilidade. Foi minha primeira indicação como vereador na Câmara de Cuiabá. O primeiro ato parlamentar da minha vida foi dar uma comenda da Ordem Legislativa para o Dr. Farid Sawan,
que era embaixador da Palestina no Brasil. Na época, a Palestina não era, inclusive, reconhecida. O Brasil, na sua política externa, de há muito tempo adotou que o Brasil reconhece o Estado de Israel, mas que reconhece também o Estado da Palestina. Há muito tempo, e com muita justiça, o Brasil adotou esse posicionamento. O Bolsonaro quer mudar isso. Aqui no passado nós tivemos até passeata em favor da Palestina, pró-Palestina. Passeata do centro da cidade, com camisas, com cores da Palestina e tudo. O ministro das Relações Exteriores dele é um idiota total. Ele, desculpa, é até chulo a gente falar isso de um ministro da República, mas é um homem extremamente despreparado. Ele chegou a falar que Mussolini e Hitler foram de esquerda. Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, se você for estudar a ascensão do Hitler, né, a ascensão do Hitler, se você for estudar mesmo a ascensão do Hitler cientificamente, ela é consequência, primeiro, do Tratado de Versalhes, segundo, das muitas imposições que foram colocadas para o povo alemão, e terceiro, de um golpe de um grupo nacional fascista, o nacional, que foi esse grupo nacional, que foi a origem do nazismo. Eles aplicam um golpe na Alemanha e o Hitler sobe ao poder. Mas porque estavam criadas as condições pelo Tratado de Versalhes. Então, assim, o cidadão não olha absolutamente nada e vai falando um monte de baboseira, e é o ministro das Relações Exteriores. Não, mas Isso foi aparteado. Não, mas é exatamente isso que o Antero já falou, que são erros, Edivaldo, Antero, amigo telespectador. É tarefa também do presidente da República visitar outros países, mas é tarefa também do presidente da República cuidar dos seus interesses. E a reciprocidade é algo imprescindível na política externa brasileira. No entanto, parece que essa reciprocidade está caindo por terra, pelo menos temporariamente. É isso que me preocupa muito, porque ultimamente a política externa brasileira vem caindo no seu próprio desempenho, até por falta de cuidados, até por falta de assessores. É isso que tem que ser levado em consideração, até para que nós não tenhamos prejuízos por conta de discurso, por conta de ações que parece às pessoas quase desnecessárias, mas pode provocar prejuízos enormes. Por exemplo, o agronegócio pode sim ter prejuízo numa situação complicada com os países árabes. O próprio Brasil, né, na balança de pagamento. Exatamente. Pode sentir isso. Exatamente. Tomara que não, né? Tomara que supere. Tomara que isso resolva com a reunião com os embaixadores, isso possa ser simplesmente contornado. Mas é um apagar de incêndio, né? Exatamente. Incêndio com fogo alto. Não, incêndio provocado por nós, né? Não é ninguém da oposição que está perturbando o governo Bolsonaro. É uma auto-oposição. O Bolsonaro conseguiu liquidar a oposição. Ele que faz oposição para ele mesmo. Ele e os filhos dele, né? Não precisa de oposição. Eles são governo, são oposição, são tudo. É assim uma coisa. Acho que deveria, ele diz que é palmeirense, devia ser corintiano, né? Nós somos um bando de louco. Louco por ti, Corinthians, né? Ele é palmeirense. Ele é palmeirense. Ele é palmeirense. Olha, nós teríamos hoje, terça-feira, um julgamento importantíssimo no TRE. Seria julgada a senadora Selma Arruda, mas não acontecerá o julgamento nessa terça-feira. É a notícia, inclusive, do nosso portal, do nosso site Gazeta Digital, com essas informações. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso informa que não acontecerá nesta terça-feira, 2/4, o julgamento da ação de investigação judicial. Aí vem o número em que é parte a senadora Selma Arruda. O adiamento acontecerá porque não haverá quórum completo de julgamento. O artigo 28, parágrafo 4º do Código Eleitoral exige a presença de todos os membros do tribunal no julgamento de ações que possam resultar em perda de diplomas, a exemplo da
AIJE, aí vem o número longo, por motivo de força maior, o juiz membro Ricardo Gomes Almeida não poderá comparecer à sessão plenária desta terça-feira. Ele comunicou o fato à presidência na segunda-feira, ontem, às 14 horas. O tribunal não possui atualmente um substituto para ser convocado, eis que a lista dos indicados da classe jurista, ainda tramita perante o Superior Tribunal Eleitoral. A doutora Selma tinha pedido adiamento também, né? Mas a doutora Selma já trocou 7 vezes de advogado, ela está fazendo uma procrastinação para ver se adia o julgamento. Agora, é preciso esclarecer o seguinte, o doutor Ricardo Gomes de Almeida, de quem sou admirador, a quem já elogiei muito aqui neste programa, ele precisa realmente explicar qual que é o motivo de força maior dessa ausência. É para ajudar a Selma? Qual que é o motivo de força maior? Porque o artigo há tempo, né? Há tempos. Porque o artigo 28, parágrafo 4 do Código Eleitoral, exige a presença de todos os membros do tribunal. Ele sabe que não tem juiz substituto. Aí, um dia antes do julgamento, ele comunica motivo de força maior, ele deve explicações à sociedade, até porque ele está concorrendo, inclusive, à reposição do seu nome ao cargo de juiz no Tribunal Regional Eleitoral, e por conhecimento, ele é um advogado que conhece muito de direito eleitoral. Agora, cá para nós, essas coisas não pegam bem para a população. O juiz tem que ter 2 coragens. Tem que ter a coragem de condenar e tem que ter a coragem de absolver. Mas não precisa ter a coragem de procrastinar. A sociedade não aguenta mais isso. É realizada a eleição, nós estamos no mês de abril, ainda está se discutindo a diplomação da senadora Selma. Isso já era para ser julgado. E só não serão julgados, segundo a explicação em nota oficial do Tribunal Regional Eleitoral, porque o juiz comunicou que não estará presente por motivo de força maior. Ontem, 2 da tarde. Hoje eu vou pedir para ligar pela Rádio Capital, para ver se eu falo com o juiz membro Ricardo Gomes de Almeida, para ouvir dele que motivo de força maior é esse. É motivo de força maior ou é motivo da influência da senadora Selma? Quer dizer, nesse momento cabe perguntar. Por que cabe perguntar? Porque os que vão ser indicados para o tribunal é praxe. O Tribunal Superior Eleitoral, depois de avaliar, encaminha a lista para a presidência da República. E é praxe a bancada do Estado ser consultada. Tomara que o Bolsonaro inaugure realmente a nova política para não consultar ninguém e escolher tecnicamente as pessoas que estão lá com os seus nomes para serem aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral. E nessa coisa de consultar, tem muita gente que quer agradar aqui, quer agradar acolá, porque a Selma, por ser do partido do presidente, pode ter influência nessa indicação. Então, assim, é necessário saber que conversa é essa de motivo de força maior. Simples assim. Se for motivo de força maior, tá bom, diga qual é o motivo. Diga qual é o motivo de força maior para que a população, não eu, Antero, tenha conhecimento, não, para que a população saiba que a Selma não foi julgada por um motivo muito justo, porque o doutor Ricardo tem um problema assim, 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 assado. Agora, motivo de força maior particular, ninguém vai saber? Não, alto lá. Alto lá, eu preciso explicar à população. Não cabe mais a falta de transparência nessas questões que envolvem, inclusive, o Poder Judiciário. Não cabe. E a culpa aqui não é do colegiado, né? A responsabilidade aqui é dos membros. A responsabilidade aqui é dos membros. Situações como essa, se vier com a gripezinha, com a febrezinha, tem que ir na sessão. Situações como essa não pode faltar. Mas vamos esperar. Qual que é esse motivo de força maior? Perfeito. Contribuiu e muito com o pedido da defesa da senadora Selma, né? Ela não consegue o pedido na defesa, Exatamente. porque o tribunal não dá, mas aí
um dos advogados Por do vias tribunal... tortas ela consegue. Ela consegue. Aí um dos advogados do tribunal diz que é motivo de força maior. Alto lá, né? E aí o Supremo Tribunal Federal quer que a Justiça Eleitoral é que vai julgar casos graves de corrupção nesse país. É brincadeira. Se num negócio desse aqui, de mandato parlamentar, eu não estou dizendo que tem que ir lá e condenar a senadora, não. Se tem convicção de que ela deve ser absolvida, vai lá e absolva. Absolva a senadora. Se ela tem méritos para ser absolvida, absolva. O que não pode é a sociedade não ter informações. É isso que não pode. Qual é o seu destaque do programa de hoje? O meu destaque é o Ministério Público Federal ontem recorreu ao TRF2 pedindo a restauração da prisão do ex-presidente Michel Temer, do Moreira Franco e de mais 6 acusados e que chegaram a ser presos, ficaram 4 dias presos e por conta do HC eles ficaram livres. Esse é o tema do meu comentário. Perfeito. E o senhor, Otávio? O meu é o seguinte, que o Mauro Mendes, inadvertidamente, assumiu a pauta de Wilson Santos. O Wilson Santos jogou a isca, ele foi lá e mordeu a isca. Ele assumiu a pauta de Wilson Santos. Porque o Santos falou que não ia votar a favor do empréstimo, e não votou em primeira votação, porque esse empréstimo aumenta a dívida do Estado para os futuros governadores. Embora ele reconhece que diminui agora, atualmente, em 700 e poucos milhões durante os 4 anos da gestão Mauro Mendes. E aí ele coloca o seguinte: beneficia Mauro Mendes 4 anos e prejudica os outros governadores que virão. Não é bem isso. Aí o Mauro Mendes, que teve amplo apoio da Assembleia, e eu acredito até amplo apoio de servidores, de funcionários, de fornecedores, que querem ver essa coisa resolvida, ele entra na pauta do Wilson. A segunda votação hoje. E faz uma... Pois é, mas ele faz uma discussão chamando a oposição de oportunista, ou seja, entrou na pauta do Wilson, né? Quando devia ficar na pauta Pegou a corda, né? Pegou a corda. Pegou a corda. Essa que é a verdade. Olha, o presidente da Agência Estadual de Fomento, a Desenvolve MT, Levi Salles Filho, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ele falou sobre o mutirão da conciliação para tentar negociar cerca de 9 milhões em operação de créditos realizadas a partir de 2013. Vamos conferir os principais trechos da entrevista. Presidente, falando um pouquinho desse mutirão que começa hoje, esse mutirão é justamente para aqueles pequenos empresários que fizeram dívidas e não conseguiram quitar. O senhor deu até alguns exemplos, por exemplo, vocês estão em conversa até com o próprio sindicato dos taxistas, muita gente que pegou linha de crédito para comprar aí o veículo, trocar a frota e não conseguiu quitar essa dívida. Exatamente, é uma oportunidade única que a Desenvolve MT, cumprindo o seu plano de meta estabelecido na Assembleia de Acionistas, oferece às pessoas que contrataram, quer com a Desenvolve MT, quer com o extinto BEMAT e todas as suas linhas que o BEMAT tinha, com os fundos dos quais nós somos gestores, veja aí, Fundeic, temos também a carteira do FCO, BNDES, todas essas operações concedidas ao longo desses anos estão sendo oportunizadas propostas para negociação, quer para pagamento, quer para pagamento à vista, quer para pagamento parcelado. Pois quais são essas vantagens durante o mutirão, as vantagens que esses devedores terão para poder quitar as dívidas? Sim, as vantagens elas vão, primeiro, pelo lapso temporal, é um mês, é todo mês de abril, agora de 1º de abril até o dia 30. Em adição, nós estamos dando descontos nas multas, em alguns casos nos juros e também nas tarifas, né? No caso de eventuais propostas para pagamentos à vista. Então, de acordo com que essa pessoa que contratou com a Desenvolve ou como eu disse, com um desses fundos ou carteira do extinto BEMAT, elas vão ter oportunidade para renegociar esses débitos com vantagens bem atrativas. Pois é, e a maioria, como eu falei aqui no início, a maioria
de devedor de pequeno porte, né, que contraiu aí dívidas de até R$100 mil, é isso? Vocês chegaram a fazer um levantamento, tem desse montante aí, uma boa parcela de 10 a 15 mil. Exatamente. O ticket médio dessas operações, ele varia até 100 mil, mas em média são operações de 10 a 20, né, são o que nós chamamos de microcrédito, né? Então, essas pessoas agora, no momento único, vão ter a oportunidade de quitar seus débitos e retomar suas atividades. Pois é, bom a gente falar dessa importância, porque é lógico que o Estado, nesse momento de crise, de calamidade financeira, arrecada, e também essa pessoa que não consegue mais pôr aí o seu negócio, a sua empresa para funcionar, consegue, através da quitação dessa dívida, colocar o negócio para funcionar de novo, né, presidente? Exatamente. Essa é da Desenvolve. A Desenvolve MT, ela busca, neste momento, que as pessoas elas tirem seu nome dessas listas e deem um impulso nos seus negócios, né? Tirando o seu nome, elas conseguem contrair novas operações de crédito e desenvolver este ou aquele empreendimento que ela busca para fomentar a sua atividade. Agora, o que eu achei mais interessante de todo esse contexto é que a Desenvolve MT contratou, parece que uma empresa, para fazer um diagnóstico na linha de crédito, justamente para evitar essa inadimplência que a gente tem hoje. Exatamente. Isso aí, como que vai ser? Explica para a gente. Cumprindo esse plano que foi estabelecido na Assembleia de Acionistas, nós fizemos uma revisão nas taxas para as operações de crédito e, em adição, essa consultoria ela concluiu agora no mês de março, né, e vai culminar inclusive no lançamento de um aplicativo onde as pessoas vão poder, isso é uma estratégia de longo prazo, mas a ideia então é saber analisar o crédito. Como é feita a análise de uma operação de crédito? A viabilidade especialmente, porque a operação ela voltada para o que se dá em garantia, às vezes perde o foco, e o foco nosso é promover o desenvolvimento. Nós estamos linkados à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e as nossas ações buscam o desenvolvimento desta ou daquele setor à luz do que o governo pensa. Desculpe. Então, assim, uma operação de crédito bem analisada e, se for viável, nós não teremos essas questões de inadimplência. Pois é, o senhor falou, é lógico que com juros mais atraentes, né, do que o mercado, mas agora com essa consultoria vai ficar mais difícil os créditos ou não? Isso não quer dizer que a pessoa vai ter mais dificuldade aí para contrair esse empréstimo, por exemplo, essa linha de crédito. Muito bem, Nara, muito bem observado. Não, exatamente, nós queremos dar celeridade na análise, né, e na efetiva concessão do crédito. Tem um trabalho muito bonito Desenvolve, né? Inclusive na titulação de casas da extinta Coab. Eu perguntei no corredor para o novo diretor da Desenvolve se vai continuar, porque tem muitos mutuários que acertaram tudo e estão com o processo no cartório para assinatura da escritura. Porque muita gente do Tijucal, do CPA, do interior, tem a posse e não tem o domínio. Tem a posse e não tem a escritura. Então, o Desenvolve fez no passado aí com o Alfredo, o João Alfredo, né? o ex-diretor, fez um belo trabalho. E agora o Levi diz que vai continuar. E esse microempréstimo que tem aí, até 20, 25 mil reais, com juro baixinho. E a grande maioria de 10 a 15 mil, né? Quer dizer, é microcrédito mesmo. Microcrédito mesmo. Microcrédito mesmo. Isso é muito bom porque você ativa a economia e ativa a economia dos pequenos, né? E essa oportunidade de conciliação também não deve ser desperdiçada por quem está inadimplente. Porque resolvendo a vida, regulariza toda essa situação, o que é muito bom para todo mundo. Para o Estado que recebe e recebendo, o fundo pode retroalimentar as pessoas que precisam. Quer dizer, se o Estado recebe aí 9 milhões de reais, que é o que tem para receber nesse mutirão, é evidente que vão ter 9 milhões de reais a mais colocados à disponibilidade para financiar outros projetos de pequena monta e que vão fortalecer a economia dos pequenos. Eu fico torcendo para isso tudo dar certo e para o mutirão ser um sucesso, né? E o governo também ser eficiente na celeridade que falou aí o doutor Levi para liberar os recursos para aqueles que precisam, né? Porque quem quer pequeno crédito, ele não quer essa burocracia dos bancos. Ele quer exatamente a facilidade e a agilidade das práticas de fomento e das práticas do microcrédito.
Vou contar uma pequena história. Minha irmã tem mexe com cozinha industrial, entendeu, professor? E uma funcionária dela se aposentou, mas não queria ficar parada. Procurou no passado a MT Fomento. Tirou lá R$ 1.500. Para muita gente, o que é R$ 1.500? Não é nada, não sei o que e tal. Pois ela pegou para fazer espetinho, a churrasqueira, comprou a churrasqueira, com a sobra comprou carne, mandioca, aquelas coisas. Hoje ela tem 4 espetinhos. Não trabalha mais, ela não trabalha. Ela já coordena os 4 e tem uma renda que ela pode colocar, se ela estivesse trabalhando, a renda dela é miseravelmente 5 vezes maior. Sobra para ela 6, 7 mil reais no final do mês com os 4 espetinhos. Começou na MT Fomento, com R$ 1.500. Esse microcrédito que a gente fala. Porque às vezes o cara fala, pô, mas é muito pouco. Não é pouco não, para quem não tem nada e tem cabeça, qualquer quantia é uma alavanca. É uma alavanca, é um começo. Intervalo e a gente volta. Pois muito bem, voltamos com a notícia de frente desta terça-feira. Meu Deus, jogaram as arestas para o alto, né? O Mauro e Emanuel estão conversando para solucionar o problema da Santa Casa. Falando do prefeito Emanuel, o nosso site traz aqui duas matérias, né? O nosso sítio eletrônico aqui, que é o Gazeta Digital. Emanuel I escolhe Fausto Alberto Olini para a Secretaria de Comunicação. Fausto trabalhou, conhece o Emanuel, estava como adjunto, conhece tudo ali e conhece bem o Emanuel desde o tempo do Emanuel deputado. Então, o Fausto sabe o caminho das pedras e vai assumir pela exoneração do ex-secretário Júnior Leite. Então, a partir de ontem, está coberta novamente a Secretaria de Comunicação. E aqui, Ministério Público Estadual denuncia prefeito e mais 4 por contratações na saúde. Quem está nesse bololô aqui, mais uma vez, me parece que é o ex-secretário Arque. Vou ler aqui. O Ministério Público denunciou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, por contratações de empregados públicos na saúde em caráter precário e temporário, realizadas de forma irregular, burlando regra de concurso. A ação pede condenação por improbidade administrativa. Além de Emanuel Pinheiro, foram denunciados Alexandre Belotto Magalhães, atual diretor-presidente da empresa Cuiabana de Saúde Pública, Oséias Machado, ex-vereador e ex-presidente da empresa, e o ex-secretário de Saúde, o A. Correia, e o médico Jorge Lafetá. A ação foi instituída por inquérito civil. Ao longo das investigações, segundo o Ministério Público, foi possível constatar que os requeridos, comandados e orientados pelo prefeito fizeram da contratação irregular uma regra no âmbito da empresa Cuiabana de Saúde Pública. O prefeito Emanuel foi notificado disso pelo Ministério Público em novembro de 2018.
nós estamos em abril, né? Hoje é o dia 2 de abril de 2019. Nós estamos em abril de 2019. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Estamos entrando no 5º mês. E não tomou providência nenhuma. E esse foi um festival de contratações que aconteceu, a CPI da saúde, embora todo mundo fale assim, CPI não dá nada. Eu acho que dá. CPI que levou o Ruark para a cadeia. Embora isso não é divulgado assim. CPI leva Ruark e a turma da sangria para a cadeia. Não. Mas quem fez toda a investigação, que alimentou o Ministério Público e concluiu nisso, foi a CPI. Como também quem fez toda a investigação sobre as contratações irregulares foi a Comissão Parlamentar de Inquérito. Embora eles não tenham maioria e não consigam aprovar documentos na Câmara de Cuiabá, mas eles fazem um trabalho que acabam realmente dando condições aos órgãos de controle de atuarem. Então eles estão pedindo aqui numa ação civil pública para que seja determinada a improbidade de algumas autoridades, dentre as quais o prefeito, o ex-secretário Ruark, o ex-diretor Oséias, o atual diretor Alexandre Belotto Magalhães, da Prefeitura de Cuiabá. E tudo na área de saúde. E sabe o que é deplorável? Mais de 1.000 contratações irregulares. Sabe o que é mais deplorável? Quando que as contratações irregulares aconteceram? No período eleitoral. No período eleitoral. E aí a Prefeitura até hoje não conseguiu cumprir a recomendação de demitir. Demitiu alguns, mas não demitiu todos os cabos eleitorais que contratou. Olha, é uma coisa que a lei precisa ser aplicada nesse país. Né? O que mais preocupa, além disso que o Antero muitíssimo bem já falou, é a falta de transparência na administração. Veja, amigo telespectador, o agente público, todas as suas ações deverão ou deveriam estar com todas as claras para que o munícipe esteja acompanhando para e passo o que vem ocorrendo. Quando a prefeitura, quando o prefeito nega, Edivaldo, nega prestar esclarecimento, ele simplesmente está negando a possibilidade do munícipe estar tendo a sua própria opinião a respeito de tudo que vem acontecendo. Ora, não é mais possível, dentro de um regime democrático e de direito, um representante, lá no executivo, um representante da população, não prestar esclarecimento de tudo que vem ocorrendo e as denúncias são gravíssimas. No entanto, prefere deixar para frente, empurrar para frente todo um problema que deveria ser esclarecido. Vamos aguardar, né? Para ver o que é que vai dar. E os nossos cúmplices de hoje, professor? Nós temos aqui uma boa lista, uma bela lista. Laércio Barbieri, Dito Liberdade de Poconé e Nara, Morada do Ouro. Aliás, Nara tem 5 anos, Edivaldo, e é o fã número 1 do programa. Que bom, que bom. João Rosa, do bairro Dom Aquino, Gilberto, de Rondonópolis, Leandro, Dom Aquino, Sandra Gaspar, do CPA 3, Linda Guimarães, do bairro Santa Helena, Valdivino Laranjeira, Oswaldo Teixeira, em Várzea Grande, Anderson Carvalho, do Tijucal, Alessandro, Wellington, do CPA, Wilson Teodoro, do Parque do Lago, em Várzea Grande, e professora Mailde, do CPA 3. Houve um equívoco aí Na digitação? na digitação. Esse nosso telespectador namorado do Ouro tem 75 anos. O senhor falou 5, né? Está 5 anos aqui. Então, 75. 75 Mas de mamão da anos. caducando. Vai de 5 a 75. Fã número 1 do programa, que bom. Que bom, que bom. E vida longa, né? Vida longa. E aí, Alteri? Olha, o Valdivino Laranjeira manda aqui uma matéria do jornal Valor Econômico. Ele gostaria, inclusive, de frisar o seguinte, que a RC Consultores, que tem Paulo Rabelo
de Castro, que é um cuiabano, como sócio da RC Construtores, eles fizeram uma análise sob a ótica da Lei de Responsabilidades Fiscais sobre todos os estados brasileiros. E aqui tem só um parágrafo que ele pede para a gente destacar, que é mesmo entre os 7 estados que decretaram calamidade financeira, a crise fiscal se manifesta de maneira distinta. Enquanto Rio Grande do Norte e Mato Grosso apresentam saúde financeira razoável, Goiás está em situação sofrível. Os 4 estados restantes foram classificados nas categorias ruim. Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul ou péssima, Roraima. E Mato Grosso está classificado aqui na 16ª posição. E eles estão considerando isso razoável. Enfim, é essa a manifestação do Valdivino Laranjeira, que gostaria que a gente pudesse ler aqui e nós lemos. Aí tem aqui Adriana Jones, lamentando porque ontem eu fiz críticas aqui ao Bolsonaro e ela dizendo até uma pena, você fez muito pouco para o Mato Grosso, como se Bolsonaro... Você fez pouco para o Mato Grosso? Como se Bolsonaro tivesse feito bastante, né? Aqui tem uma outra mensagem aqui. Aos 3 mosqueteiros da notícia, sou Alinor Martins, do Distrito da Guia. Parabéns pelo excelente programa. Aqui tem mais uma manifestação de J. Maciel da Consil, onde ele fala o seguinte: em outubro de 2017, a Câmara Federal, em sessão solene, comemorou o centenário da Revolução Comunista. E ninguém protestou ou entrou na justiça para proibir essa comemoração. Agora, quando os militares dentro dos quartéis comemoram os 55 anos do movimento revolucionário que evitou o país se tornasse ditadura comunista, esse auê todo. Se é democrático comemorar um evento, por que não outro? J. Maciel da Consil. Olha, em outubro de 2017, eles estão comemorando assim, uma coisa muito saudosa, né? A Revolução Bolchevique, né? De 1917. E não nenhuma Revolução Comunista, porque isso nunca aconteceu no Brasil. Tem uma crítica aqui também, apoio ao Bolsonaro. Tá bom. Impressionante o apoio que o Bolsonaro continua tendo, né? Quer fazer farra com dinheiro público, tem que ser exonerada mesmo. Aqui deve estar se referindo a Teté, né? A Teté Bezerra. Teté Né? Bezerra. São essas aí? São essas aqui. Aí, então tá. Aí fechou também, né? Fechou. Então, beleza. A taxa contra incêndio, a TACIM, foi considerada constitucional pelo STF. Em Mato Grosso, o governo adiou a data de recolhimento. O vencimento foi até o dia 29 de março. Agora o contribuinte pode pagar até o dia 31 de maio. Os detalhes com o nosso querido José Porto. Olá, bom dia a você que nos acompanha aqui na Notícia de Frente, bom dia a vocês da bancada. Pois é, há uma grande polêmica, discussões e judicialização deste assunto, a cobrança da TACIM, que é a taxa contra incêndio. Claro que a maioria das entidades comerciais e industriais de Mato Grosso preferiu entrar na justiça para questionar a constitucionalidade. Os empresários alegam que a cobrança dessa taxa ela é indevida, até porque o Estado já tem outros encargos, impostos, que têm a mesma finalidade, ou seja, o investimento na segurança pública, no Corpo de Bombeiros para o combate a incêndio, e que o comércio, as empresas em geral, não precisariam pagar mais essa taxa. O cálculo dessa taxa não é muito esclarecido, mas é de acordo com base aí na área, ou seja, o espaço físico da empresa. Pagam empresas do comércio, prestadores de serviços e também estabelecimentos, né, industriais. O prazo para o pagamento da TACIM de 2019 encerrou no último dia 29 de março.
mas como houveram aí várias ações, inclusive da FCDL, da CDL e até também no setor industrial, o governo preferiu adiar aí mais um prazo, né, conceder mais um prazo para que seja pago a TASSIM, ou seja, vai até o dia 31 de maio. Nós vamos conversar com o subprocurador-geral fiscal de Mato Grosso, Jans Prochnow Júnior, que tem uns detalhes e explica para nós como que o empresariado pode fazer. Bom, há esse questionamento todo e o principal fator, procurador, era quanto à constitucionalidade. O STF pacificou isso, ou seja, a taxa, ela está valendo, é constitucional. Realmente, a taxa de combate ao incêndio, ela foi criada por lei, visa beneficiar o Corpo de Bombeiros nos seus trabalhos, nos seus afazeres em prol da sociedade, em prol do cidadão. Realmente ela é constitucional. O Supremo Tribunal Federal, em algumas oportunidades que lá chegou a matéria, afirmou da constitucionalidade. A composição do Supremo, naquelas ocasiões e até agora, firmou-se nesse sentido da constitucionalidade. Uma decisão solitária recentemente disse o contrário. Porém, isso eu não posso negar. Um pedido liminar que foi feito e analisado pelo ministro Gilmar Mendes, que deu um parecer favorável ao não pagamento, mas isso acabou caindo. Realmente, é uma decisão solitária que a gente já está submetendo ao crivo de um agravo interno para que possa subir ao colegiado, em face das decisões anteriores do próprio colegiado do Supremo Tribunal Federal, que disse da constitucionalidade. Ou seja, a taxa de combate ao incêndio aos estados seria constitucional. Agora, é claro que mais uma taxa, e num ano como esse, economia complicada ainda, procurador, não agrada a ninguém, uma luta muito grande, porque não é uma taxa barata, hein? Tem empresas que pagam aí de R$1.000 até 100, 150 mil, dependendo da quantidade de empresas, ou seja, é um dinheiro que pesa, mesmo que seja uma vez por ano. Mas que orientações até que a PGE passa para os empresários, como ver isso, quem está em atraso, ou seja, é possível negociar, que encaminhamentos que o empresário tem que tomar a partir de agora, porque se ele litigiou ou não, mas ele tem que pagar a TASSIM. Olha, achei prudente a postergação do recebimento, né, que passou para o final do mês de maio. Todo contribuinte que receber deve verificar, primeiro, se realmente ainda está trabalhando, se está operando, se não fechou suas portas. Segundo, realmente se a metragem da sua área é aquela descrita ou prevista no recebimento do seu boleto, e verificar, e qualquer coisa fazer um requerimento para retificar o boleto e pagar o que é correto. Tenho certeza que ninguém quer receber o que é incorreto e o contribuinte deve pagar o que é correto. Agora, está valendo, já foi aí, digamos, homologado, né, todas as questões pelo STF, mas existem ações ainda, alguns requerimentos na Justiça que estão em análise. O senhor acredita que pode mudar alguma coisa ou não, procurador? Olha, o direito de recorrer é um direito constitucional, é um princípio constitucional, o direito de ação é o direito de todos, a gente vê isso com muito salutar, é o princípio da democracia. O Estado de Direito permite que o cidadão vá ao judiciário e busque o seu eventual direito que assim diz que tenha. Eu tenho certeza que, não mudando o colegiado do Supremo Tribunal Federal, né, deve seguir o entendimento que já foi esposado, dizendo a respeito dessa taxa da constitucionalidade. Por isso o Estado até lá vai, pelo menos eu entendo assim, vai fazer a exação tributária nos moldes, nos termos da lei estadual. Com as imagens do Evaldo Santos, José Porto para a Notícia de Frente. Essa taxa ela foi suspensa e agora homologada novamente, né? É constitucional. Professor Lemberg, vamos ao seu destaque? Vamos. Edivaldo, Antero e o amigo telespectador, todos nós acompanhamos a imprensa e o amigo telespectador certamente também acompanhou a prisão do ex-presidente da República, Michel Temer, e do ex-ministro Moreira Franco e de mais 6 pessoas. Pois bem, eles ficaram presos durante 4 dias e depois foram soltos graças a um HC. Ocorre que ontem, segunda-feira, o Ministério Público Federal recorreu ao TRF2 pedindo a restauração da prisão dos 6, mais do Michel Temer e do Moreira Franco. O Ministério Público alega
que a soltura afeta a investigação. Então o Ministério Público acredita que livre essas 7 pessoas podem sim atrapalhar no andar, no avanço da própria investigação. O Ministério Público também diz que a questão da aplicação da lei. E um terceiro item, que me parece também importante, a recuperação de valores desviados. Então é isso que o Ministério Público está alegando. Ocorre que esse recurso será analisado no próximo dia 10, lá para a primeira turma do TRF2. É preciso também alertar, observar que o ex-presidente, juntamente com Moreira Franco, foram presos, cometeram crimes ligados ao contrato de Angra 3, no que diz respeito à usina da eletronuclear em construção. Então, eles foram presos exatamente por isso, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em razão disso, ocorreu toda a prisão. É exatamente nesse aspecto que o Ministério Público está pedindo a recondução. Caso não seja aceito a restauração da prisão, o Ministério Público traz uma outra opção, ou uma opção, que ocorra a prisão domiciliar. Nesta prisão domiciliar, há o devido monitoramento eletrônico. Só que o Ministério Público também acredita que esse é um instrumento importante, salutar, porém, de acordo com a visão e com a leitura do Ministério Público, ele é um instrumento que não impede a reiteração dos crimes de colarinho branco. Eles têm razão nesse aspecto todo aqui. Pois bem, então vamos aguardar para o dia 10 qual é a decisão da primeira turma do TRF2. É porque, na verdade, foi uma decisão monocrática que liberou o presidente Temer e os ministros, né? E agora vai ser julgado pela turma do TRF2. A gente vai poder avaliar, inclusive, a qualidade de julgamento que acontece no TRF2. Eu tenho uma convicção comigo que precisa mudar ainda muita coisa na justiça brasileira. Eu acho que o que preconizava Ulisses Guimarães não aconteceu. O Dr. Ulisses dizia que só haverá muda Brasil quando houver um muda justiça. E eu não acho que o Poder Judiciário mudou coisíssima nenhuma. Nós tivemos um bom juiz, que foi o Sérgio Moro, um bom TRF4, mas os outros TRFs demoram demais. Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui de Mato Grosso. O Éder Moraes está condenado a 140 anos de prisão, na primeira instância. Há quanto tempo isso? Tem mais de 6 meses, 8 meses. Ah, tem mais que isso. Deve ter muito mais que isso. Por que isso não é julgado no TRF1? Quer dizer, é uma coisa assim escandalosa. Então nós temos um bom TRF4 e não temos, por exemplo, um TRF1 célere, ágil, que julgue rapidamente. Quer dizer, e as pessoas se aproveitam disso. Quer ver um exemplo antecedente a isso? Tem pessoas naquele famoso escândalo da Cooper Lucas, que foram condenadas a 14, 18, 22 anos de prisão, em primeira instância. Há quanto tempo isso aconteceu? Isso foi antes do governo Dani de Oliveira. Gente. Bem antes, doutor. Bem antes. Até hoje não foi julgado no TRF1. Então tem coisas e tem coisas. Está perto da prescrição. Isso. Não, já está prescrevendo por falta de julgamento. Prescreveu. Quer dizer, então, assim, essas coisas irritam, né? Porque passam a sensação de impunidade. Tem que ver o que é que vai valer, se o argumento do juiz que mandou prender ou se o argumento do desembargador que mandou soltar. O desembargador que mandou soltar acha que não cabe prisão preventiva, porque eles não têm cargo, não tem como atrapalhar o processo, não tem como atrapalhar as investigações, e os fatos que aconteceram com a usina de Angra são relatados na peça como tendo sido muito antigos, que eles estavam pegando propina lá desde 20, 30 anos atrás. Ou seja, então os fatos não são contemporâneos, não são deste momento. E por não serem deste momento,
entendeu o desembargador que não cabe prisão preventiva. É isso que vai estar em julgamento. É isso que vai estar em julgamento no TRF 2. Exato. Vamos aguardar, né? Aguardar. O Rio também tem várias pirotecnias. Vamos aguardar o que vai dar, né? O que vai dar. Vamos para mais um intervalo comercial. A gente volta já. Pois muito bem, voltamos com a notícia de frente desse dia 2 de abril. Vamos falar sobre um assunto que é de importância vital para a saúde de Cuiabá e do Mato Grosso de uma maneira geral. A Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá está fechada há exatamente 3 semanas. A reportagem na TV Vila Real acompanhou ontem uma reunião entre funcionários e o gestor da unidade. O gestor prometeu enviar documentos para o Ministério da Saúde ainda esta semana para poder receber os recursos e saldar os salários. Sabe quanto tempo está atrasado o salário? 6 meses. Oliveira Júnior esteve lá. Segundo os funcionários da Santa Casa, a dívida total, que era de 80 milhões de reais, já superou os 120 milhões. Eles não recebem os salários há 6 meses. Por mês, a folha de pagamento consome 1,5 milhão de reais. Após a renúncia do presidente José Antônio Preza, uma outra diretoria foi formada para tentar resolver o impasse, sem sucesso. Nesta segunda-feira, os funcionários realizaram uma manifestação no hospital para cobrar providências. Sem receber os salários há pelo menos 6 meses, os funcionários da Santa Casa de Cuiabá vieram até a porta da presidência. Fizeram uma reunião hoje aqui para cobrar providências da diretoria dos gestores da instituição. Porque, segundo eles, houve uma reunião no último sábado e eles não sabem sequer o resultado desse encontro, o que foi discutido. Enquanto isso, as contas continuam vencendo. Os juros e alguns não têm sequer mais combustível, vale transporte para vir se deslocar ao seu local de trabalho. Tem muitos funcionários que procuram a comissão relatando que contas atrasadas, luz, água, aluguel, pessoas que estão para perder casa, carro. Então, assim, estamos vivendo um momento de muita angústia que a única solução hoje é dinheiro entrar, um recurso entrar na Santa Casa para aliviar as nossas dores, porque hoje em dia a depressão tem tomado conta de muitos funcionários. Eu ouvi relatos de pessoas que querem tirar sua própria vida. Então, assim, que ponto nós chegamos? Houve os erros aqui de gestão, mas agora a Santa Casa está precisando de ajuda. Então, os políticos não estão fazendo nada, a própria Santa Casa não está fazendo nada para ajudar os funcionários e nós estamos aqui na situação degradante, alguns passando necessidade, passando fome. Então, o que a gente está pedindo para a sociedade que nos ajude, já que os políticos e a diretoria não nos ajudam. Sem falar o nosso direito de trabalhador. Cadê a Justiça de Trabalho, que não vem aqui ver tudo isso que a gente está passando? E após ser chamado para dar explicações, o novo administrador do hospital apareceu, prometendo enviar a documentação exigida pelo Ministério da Saúde ainda esta semana. Já está alinhado com o ministro da Saúde, ele vai liberar verba. Só que para liberar verba, ele tem que ter uma segurança. Ninguém vai colocar 10, 20 milhões ou 50, se for o caso, na mão de outra pessoa sem ter segurança. Ele tem o dinheiro, vai repassar para que nós possamos estar pagando, sanando aí as dívidas que tem com o funcionário, com os fornecedores, com os médicos, mas a partir daí o que ele quer? Ele quer que esse plano esteja lá mensurado, item por item, o que nós vamos fazer para a Santa Casa voltar a produzir e ter lucro, para evitar que a gente pegue esse dinheiro, pague vocês, daqui 90 dias
ou 4 meses, 6 meses, seja lá o que for, nós estejamos lá novamente pedindo dinheiro. Qual que é o prazo, capitão, para a entrega desse documento, para esse dinheiro chegar aqui? Esse prazo é até, no máximo, quarta-feira o plano fica pronto, aí nós vamos levar para entregar. Enquanto uma solução não vem, servidores e pacientes oram e aguardam por um milagre. Esse planejamento, né? Tem um plano de planejamento que tem que ser entregue ao Ministério da Saúde. Pois não, Antero, professor. Vocês leram a sentença do desembargador que mandou de volta o RUARC para a cadeia? A fundamentação, um dos motivos pelos quais ele mandou de novo o RUARC e a turma da Sangria para a cadeia? Um dos motivos ele cita é a Santa Casa, onde ele cita claramente que esse grupo criminoso da Sangria tentou se apropriar ou se apropriou de recursos da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, enquanto estavam no poder, porque exigiram da Santa Casa e também de outras instituições. Ele cita duas situações específicas, a de Santa Casa de Misericórdia e do Hospital de Sinop. O desembargador que determinou a volta à prisão do RUARC. Ele cita o Hospital Regional de Sinop e cita também a questão da Santa Casa de Cuiabá. O doutor Antônio Preso já havia dito numa entrevista à Rádio Capital de que ele denunciou esta situação no depoimento que fez na Delegacia Fazendária. E isso pode ter enriquecido para a formação da convicção do desembargador que mandou voltar para a cadeia essa turma da Sangria. Mas não vem ao caso. O que precisa agora é resolver o problema. Ontem nós tivemos uma reunião do prefeito com o governador Mauro Mendes. Esses detalhes nós teremos daqui a pouco, pois é, no Jornal da Manhã. Ontem nós tivemos uma reunião, só quem pode intervir é o prefeito, mas o prefeito sabe que ele está sem autoridade moral para fazer essa intervenção. Não é que ele pessoalmente não detenha moral para fazer ou não a intervenção, porque ele é a única autoridade legal para poder assinar a intervenção. Mas ele tem que fazer isso de comum acordo com o governo e com o Ministério da Saúde. Por quê? Porque as pessoas não acreditam nele. Um dos motivos pelos quais alegam que, por exemplo, os funcionários estão atrasados é porque aqueles 14 milhões era emenda da Santa Casa, que acabou não chegando na Santa Casa. E a dívida com o funcionário é menor do que os 14 milhões. Então, evidente que deve ter problema de gestão na Santa Casa, sério, para ter um prejuízo aí de 100 milhões ou superior a 100 milhões de reais, tem problema sério de gestão que precisa ser corrigido. Agora precisa botar um gestor lá, ela é uma sociedade particular, esse gestor tem que estar acompanhado pela sociedade, porque o Estado não pode ficar indefinidamente com isso, né? E depois de um determinado momento, voltar a deixar a Santa Casa andar com as suas próprias pernas. E avisando, né? Que o dinheiro público não é capim, né? E que não nasce todo dia. Então tem que solucionar o problema, porque é uma emergência, mas depois disso a Santa Casa tem que cuidar bem da Santa Casa. Já teve uma experiência, Antero e Edivaldo, uma experiência em Campo Grande, da Santa Casa teve intervenção. E parece-me que o retrato da intervenção não foi tão boa quanto as pessoas imaginávamos. Mas um aspecto... A intervenção devolveu para a Santa Casa com mais dívidas. Com mais dívidas. Muito pior o quadro do que ela pegou. Quando assumiu. Do que assumiu. Quando assumiu. É uma situação muito difícil, muito complicada. Porque a intervenção sem dinheiro também não vai resolver. Não vai resolver. Uma intervenção para não solucionar os problemas não vai resolver absolutamente nada. São problemas de dívidas, não apenas com salários atrasados, mas com empréstimos que a própria Santa Casa pegou. E com fornecedores. E com fornecedores também. Um dos problemas da Santa Casa é o seguinte, que essa foi uma solução feita lá atrás pelo governo Fernando Henrique, com a administração do Serra, inclusive do Ministério da Saúde. Eles arrumaram dinheiro para todas as Santa Casas do país, mas na taxa Selic.
Aí é um dinheiro que É uma paga sangria, né? 30% ao ano, aí é um bolo que vai, É vai verdade. e vai. O governo do presidente Jair Bolsonaro está querendo fazer esse empréstimo para a Santa Casa a juros subsidiados, de 2%, 3% ao ano, quando era 2% ao mês. E aí é impagável. 2% ao mês 2% é impagável. ao ano? 2% ao ano Ao ano, eu acho que é um dinheiro abençoado, se é um vier. dinheiro abençoado. Se É um vier. dinheiro Então, abençoado. assim, então a Santa Casa tem que torcer para que esse planejamento seja aprovado em Brasília e para que seja feito um planejamento de pé no chão. Eu ouvi o Oliveira falar, o capitão, não sei o quê, parece que o interventor aí, o administrador agora é um capitão, né? Então, assim, tem que colocar alguém que tenha credibilidade e que tenha experiência em gestão hospitalar. Não basta só ter credibilidade. Não basta só ser honesto. Tem que ser honesto e competente para tocar isso. E aí não pode ir na mão do Emanuel, na minha opinião. Porque o Emanuel não está conseguindo fazer funcionar a policlínica. Não está conseguindo fazer... Ele inaugurou um novo pronto-socorro. Tá bom, está funcionando o novo pronto-socorro? Ah, dia 8 de abril vai estar tudo funcionando. Eu pergunto, vai estar tudo funcionando dia 8 de abril? Tem chance? Alguém acredita que Cegonha vai trazer neném até dia 8 de abril? Que Papai Difícil. Noel vai vir aqui no dia 8 de abril? Não vai. Então, assim, é preciso ter agora o seguinte, deixar a vaidade de lado e arrumar a solução para Cuiabá e para Santa Casa. O senhor queria fazer mais uma observação sobre a Santa Casa? Não, é só Eu essa. devo dizer mais uma vez para você que daqui a pouco o talentoso Antônio Carlos Silva tem detalhes da reunião de ontem no Paiaguás. Vamos ao seu comentário, Antero, por favor? O meu comentário é o seguinte, eu disse no destaque de que o governador Mauro Mendes, e eu não gosto desse tipo de reação, que o governador Mauro Mendes reagiu, e na minha opinião reagiu obrigado para baixo, reagiu depois de uma vitória importante no Poder Legislativo. O Poder Legislativo aprovou em primeira votação o empréstimo para Mato Grosso. Eu acho que o empréstimo para Mato Grosso é extremamente favorável. Ah, mas isso aumenta a dívida no futuro. Claro que aumenta a dívida no futuro. Você reduziu o juro de 5 para 3,5. Então houve uma redução do juro. Você travou o empréstimo, você estabeleceu o RED. Então tem um seguro do empréstimo. Ou seja, o dólar tem um determinado limite e o dólar não pode disparar. Isso está garantido no empréstimo que foi votado pela Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa alongou a dívida, que era de 3 anos, para 20 anos. Evidente que alongou a dívida de 3 para 20 anos, você vai pagar um volume maior. Só que o Estado ganha 760 milhões em 4 anos, que é durante a gestão do Mauro Mendes. Esse dinheiro entra agora e entra com a possibilidade de criar um ambiente positivo na economia. O que eu chamo de criar um ambiente positivo na economia de Mato Grosso? Mas Mato Grosso não pode indefinidamente continuar com essa queda de braço com o funcionalismo. Mato Grosso tem que voltar a pagar RGA. RGA não é reajuste, é reposição geral anual. É para que os R$100 que o trabalhador recebeu hoje possam valer R$100 no ano que vem. Se não tiver essa reposição, R$100 de hoje vai valer 80, 90 no ano que vem. Ou seja, vai haver uma perda constantemente, anualmente, do salário do trabalhador. Somente com esse empréstimo é que é possível pensar realmente em resgatar essa questão dos trabalhadores. Além disso, além de beneficiar os servidores, com esse empréstimo, o Estado, e também com as medidas de ajuste fiscal que o Mauro Mendes estabeleceu, aliás, o empréstimo só foi aprovado porque antes ele havia estabelecido as medidas de ajuste fiscal. Com as medidas de ajuste fiscal e com o empréstimo, você poderá resolver a questão dos servidores e resolver a questão dos fornecedores. Mais do que isso, você poderá virar a chavinha e colocar a chavinha para o desenvolvimento. Mato Grosso vai voltar a ter capacidade de investimento,
Porque ninguém aguenta mais pagar imposto para dar dinheiro para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para a Assembleia Legislativa, para o governo do Estado, para pagar a folha de todos esses poderes e para não trazer nenhum desenvolvimento a quem paga imposto. Quem paga imposto quer o desenvolvimento na sua porta, quer a saúde funcionando, quer o hospital regional atendendo a população, é isso que a população quer. Onde é que eu digo que o Mauro Mendes errou? O deputado Wilson Santos, que não tinha nenhuma autoridade para criticar esse empréstimo, por que não tinha? Porque esse mesmo empréstimo foi tentado pelo governador Pedro Taques, o mesmo, rigorosamente o mesmo, com o mesmo banco, o Banco Mundial, com o mesmo valor proposto pelo secretário Galo. O que o Galo propôs no governo Pedro Taques, ele propôs a mesma coisa no governo Mauro Mendes. E o Wilson era o líder do governo Pedro Taques que defendia o empréstimo lá, com um defeito, o empréstimo do Pedro Taques, que é por isso que não foi aprovado. Porque em não tendo um plano de ajuste fiscal, o Banco Mundial não aprovou e a Secretaria do Tesouro Nacional não aprovou. Só por isso que não foi aprovado no ano passado. Mas se o Pedro Taques fizesse, teria melhorado a situação que ele entregaria o Estado para Mauro Mendes. O Mauro Mendes tendo feito agora, é evidente que vai melhorar a situação do Estado. Aí o Wilson fez essa crítica, que era contra a aprovação do empréstimo. Quem tem que responder essa crítica de deputado é deputado. É o líder do governo na Assembleia. Não é o governador. O governador vai ter esse e vai ter outros muitos projetos a serem votados na Assembleia. O governador, essa é a lição que tem que aprender com Antônio Carlos Magalhães. Você não briga, não é que está brigando para baixo, que o Wilson é um ser desprezível, é uma autoridade menor. Não é, mas deixa esse debate lá no parlamento, onde ele já foi vitorioso. O Wilson só conseguiu convencer 2 colegas deputados, ele só teve 3 votos. Para que insistir nesse debate, para que insistir nessa briga? Aí o Mauro Mendes chama a oposição de oportunista e manda recado para a antiga base de táxi na Assembleia. O governador Mauro Mendes diz que isso aí é tudo demagogia, porque ele está pagando uma dívida que é de outros também. Ah, pelo amor de Deus. Essa parte era inteiramente... E os outros que virão pagaram a dívida. E pagaram a dívida dele também. Bom, quer dizer, essa parte era inteiramente desnecessária. Não tinha por que... Infantil. É infantil, não tinha por que entrar na pilha do Wilson. Exato. Ou seja, governador faz agenda pública. Quando ele manda o empréstimo para a Assembleia, ele está agindo ativamente, fazendo a agenda pública. Quando ele responde ao Wilson Santos, ele está entrando na agenda do Wilson. A resposta, desculpe, politicamente é desastrosa. Desastrosa. O Wilson só ganha de bater boca com o governador só perde de bater boca com o Wilson Santos. É isso, Edvaldo. Só para encerrar, estamos em cima da hora, para não deixar de dar notícia. Motorista diz à Polícia Federal que buscou mulher com dinheiro no motel. Aqueles 14 milhões e pouco. Vai render ainda muito aqui. Isso aqui, o destaque está no Media News, foi o primeiro a divulgar e está dando sequência à coisa. A suspeita de que o dinheiro desviado, deixa eu ver se eu consigo aqui, feita a Polícia Federal, no Hotel da Capital. O relato dá conta de que um motorista de aplicativo atendeu a chamada de um homem no sábado de manhã, solicitando que o buscasse em um motel que fica na saída de Cuiabá para a Chapada dos Guimarães. Ao chegar no local e se dirigir à suíte indicada, uma mulher se apresentou e entrou no carro. O motorista disse a ela que o chamado tinha sido feito por um homem. A mulher confirmou que não havia feito chamado. Segundo ela, o homem chamado Leonardo, que era assessor de um candidato a deputado federal, foi quem acionou o motorista. E por aí vai. E daqui a pouco, a federal, Frau. Obrigado, professor. Foi uma honra tê-lo aqui. Obrigado até a você, telespectador. Nosso obrigado. E com a graça de Deus, nos encontramos aqui amanhã.